Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de C++. E na aula de hoje nós vamos falar sobre array. Vamos entender como é que funciona essa estrutura, como que a gente declara, como que a gente inicializa, como que a gente insere valores e faz a leitura desses valores dentro do array. Os arrays, que também são conhecidos como vetores, nada mais são do que uma coleção de variáveis de mesmo tipo. Quando eu declaro um array, eu informo o tipo, o nome e o tamanho. Suponhamos que esse tamanho seja 5. Eu estou dizendo que dentro dessa estrutura eu tenho 5 variáveis ou posições que armazenam dados do mesmo tipo. Eu posso declarar um array com o tamanho que eu quiser. Pode ser 1, 2, 5, 10, 100, 500, enfim. O que eu preciso entender é que dentro dessa estrutura vai ter essa quantidade de variáveis do mesmo tipo, ou posições para armazenar valores do mesmo tipo. A facilidade que essa estrutura proporciona para a gente é muito grande. É muito mais fácil eu declarar um array com 5 posições, por exemplo, do que eu ter que criar 5 variáveis diferentes. É mais fácil da gente poder acessar, controlar os valores, inserir e alterar os valores desse array. Enfim, é uma estrutura bastante dinâmica e muito importante aí pra gente no mundo da programação. Então, na aula de hoje, nós vamos focar aí em arrays unidirecionais por enquanto, tá? É o vetor simples, tá certo? Então fica ligado aí na aula de hoje, logo depois da vinheta. Roda aí. Então, moçada, aqui no computador, vamos lá, vamos tratar então de vetores. A aula de hoje aí, vamos entender o funcionamento de vetores, declaração e utilização de vetores, que é um conjunto, né? Um vetor seria aí um conjunto de variáveis do mesmo tipo, como já foi dito aí. Mas vamos lá, então, aula 18, tá aqui o índice, né, do nosso curso, aula 18, onde nós vamos falar sobre vetores. Então, com o code blocks aqui, já vamos pegar, vamos iniciar um arquivo novo, file, C++, vamos lá, nome do arquivo vai ficar aqui na pastinha da aula 18, já está tudo criado, né, cpp, então, aula 18, ok. Bom, tá aí, código básico inserido aí, pronto para a gente começar. Vamos lá, vamos falar então sobre arrays, sobre vetores. Como que a gente declara um vetor? É o primeiro passo que a gente tem que entender aí quando se fala de vetores. Para a gente declarar, eu tenho que indicar o tipo, né, o tipo de dados que esse vetor vai receber, tá certo? O nome e o tamanho, essa é a declaração básica de um vetor. Então, se eu fizer assim, ó, por exemplo, int, vou chamar esse primeiro vetor aqui de, deixa eu ver, vou colocar vetor aqui, ó. Inicialmente vetor aqui, vai ser o nome dele, e eu vou indicar que ele tem 10 posições, certo? Então, isso aqui é uma declaração básica de um vetor, de um array. Isso aqui, gente, em uma forma mais grotesca de explicar, seria semelhante a isso aqui, ó, int, vetor, vou criar aqui, ó, vetor 1, vetor, vamos começar em 0, né? Vetor 0, vetor 1, vetor 2, e assim por diante até o vetor, no caso aqui, o vetor 9. Aí eu estaria declarando, né, 10 variáveis aqui de mesmo tipo e nome semelhante. Só que essa estrutura, ela cria uma variável com 10 posições. Cada posição, tá? Isso aqui é uma forma simples da gente entender. Cada posição pode receber um valor, ok? Então, eu tenho um campo na memória
que nós vamos chamar de vetor, com 10 posições, onde cada posição vai poder receber um valor. Esse vetor, ele tem um índice, ok? Para a gente controlar qual posição do vetor eu quero armazenar o meu dado, tá certo? Que é o índice a gente vai indicar aqui. Isso aqui eu estou declarando, tá? Eu estou falando aqui que eu estou criando o vetor, um array, ok? Chamado vetor, com 10 posições. Essas posições, elas têm um índice e elas são indexadas sempre começando pelo 0. Ok? Então, a primeira posição do nosso vetor é a posição de índice 0. E a última posição é a posição de índice 9. Aquele 10 aqui, esse 10, ele indica que o meu vetor, o meu array, ele vai ter 10 posições, sempre começando de 0. Então, de 0 a 9. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos colocar alguma... Deixa eu diminuir o tamanho desse array. Vou colocar 5 aqui, só para facilitar, tá? Para ficar mais rápido aqui a aula. Vamos colocar alguns dados ali nesse nosso vetor. Como é que a gente faria isso? Eu indico o nome do array, no caso o vetor, certo? Indico a posição que eu quero trabalhar e indico o operador de atribuição, né? Qual valor eu vou adicionar nessa posição. Então, eu vou adicionar aqui o valor 10. Então, significa que na posição 0 do meu array vetor, eu tenho o valor 10. Ok? Vamos colocar aqui, ó, vetor, segunda posição, que é o índice 1. Na segunda posição, eu vou armazenar o valor 20. Certo? Na terceira posição, que é o índice 2, eu vou armazenar o valor 30. Na quarta posição de índice 3, eu vou armazenar 40. E na quinta posição de índice 4, eu vou armazenar 50. Tá certo? Então, ó, na posição 0 eu tenho o valor 10, na posição 1, valor 20, na posição 2, valor 30, 3, valor 40 e 4, valor 50. Por que eu não posso fazer isso aqui? Por exemplo, vetor na posição 5. Isso aqui é um erro muito comum, tá? Por que isso aqui não daria certo? Porque isso aqui foge do meu índice, do tamanho do meu vetor. Eu estou falando que o meu vetor ele tem tamanho 5 e não vai até o índice 5, não é isso. O tamanho dele é 5. Se começa em 0, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá ok? 5 elementos, então a gente tem que tomar cuidado com isso daí, tá? Qualquer descuido aí pode gerar um erro na compilação e dependendo do programa fica um pouco difícil de achar, pode gerar um erro grave aí na execução do programa, se ele chegar a compilar, tá certo? Então vamos lá. Criei aqui o vetor inicialmente do tipo inteiro, né? Tamanho 5. Armazenei alguns valores aí nas posições desse vetor. Agora vamos escrever esses valores. Então, tudo aqui de forma simples aqui para a gente entender esse funcionamento aí, tá bom? Então, vamos lá. Cout, eu quero escrever aqui o valor da primeira posição do meu vetor. Qual que é a primeira posição? Índice 0. Tá certo? Já vamos colocar um /n aqui, ok? Para a gente já inserir uma quebra de linha já. Vamos salvar, compilar e executar o nosso programa. O que vai aparecer escrito na tela? Vai aparecer escrito o valor da posição 0 do meu array de nome vetor, que vai ser o valor 10, né? Vamos lá? Compilando e executando. Ok, deixa ele acabar de processar. Beleza, tá indo. Beleza, olha aqui, ó. Compilou, executou, escreveu aqui cout, o valor da posição 0, que é o valor 10. Se eu pedir aqui posição 4, o que ele vai escrever? Ele vai escrever o valor 50. Olha só, já salvei, né? Compilar e executar. Posição 4, ele vai escrever aqui o valor 50. Olha aqui, valor 50.
Tá certo? Se eu indicar um índice que não existe aqui, ó, o índice da posição 5, ok? Existe o índice 5 aqui? Não. Vamos ver o que vai dar? Olha aqui, ó, compilando e executando. Ele vai gerar algum erro aqui para a gente. Olha aqui, ó, olha o que aconteceu. Olha o erro que está dando. Que valor é esse? Aonde tem esse valor? Isso aqui, gente, é porque o meu índice saiu fora do valor das posições que estavam reservadas. E ele escreveu o quê? Que valor que é esse? De onde vem isso? Isso é o que a gente chama de lixo, tá? Ele pegou o valor da próxima posição na memória, que ele encontrou aqui, e é esse valor que ele escreveu. Não é um valor válido para o nosso programa, tá vendo? É um valor de lixo. Então, isso aqui pode gerar um erro muito grave no nosso programa, um erro de execução muito grave aí, dependendo da condição, dependendo de onde está esse vetor, o que ele vai fazer, certo? Então, muito cuidado com isso. No nosso caso, ele tem 5 posições, o último índice aqui é o 4, já que começa do 0, tá bom? Então, cuidado extremo com isso daí. Ah lá, voltou a escrever aqui o valor 50, que é o valor da última posição. Beleza? Ok. E agora? Como que a gente pode usar? O que eu posso usar para preencher ou para ler de uma forma mais simples os valores, as posições desse array? Nós podemos usar o comando for. Lembra do comando for? Aquele comando de loop for? Ele é muito bem empregado na execução de arrays, junto com arrays, porque ele tem um trabalho simplificado e é bem próprio para a gente fazer a leitura dos elementos de um array. Então, eu quero escrever aqui na tela todos os valores das posições desse meu array. Como que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó, um por um. Aqui, ó, fazer cout por cout, ou no mesmo cout, né? Um cout para cada, ou no mesmo cout, não tem problema não. Posso fazer assim, ó, posição 0, posição 1, 2, 3, 4. Para esse vetor aqui, tudo bem. Para esse array, tudo bem. Mas imagina um array com 500 posições, com 1000 posições, com até mesmo 100 posições. Isso fica um pouco problemático, né? Então, a gente usa a estrutura aqui for para poder facilitar o nosso trabalho. Então, eu vou criar uma variável aqui inteira, um i, para a gente poder utilizar no for. Eu vou criar um for inicialmente que simplesmente vai ler todos os dados do nosso vetor. Então, aqui, ó, for, a gente já sabe usar o comando for, né? Então, aqui não tem mistério. Eu vou inicializar a variável i com o valor 0, ok? Em alusão ao primeiro índice aqui do nosso vetor, tá? A primeira posição, que é a posição 0. Na sequência, eu vou limitar aqui, enquanto o i for menor do que 5. Enquanto i for menor do que 5, que é o tamanho do nosso vetor. Tá certo? Ok. Que mais aqui? Agora o incremento do i, né? Para cada iteração, eu vou incrementar o i em 1. Muito bem. For construído, coloco dentro do for o meu cout, que vai escrever, né, a posição aqui do array. Só que em vez de indicar sempre a posição 0, eu vou indicar a posição da variável, do valor que tiver aqui na variável do índice i. Então, ele começa em 0. Primeiro cout que ele escreve é o valor da posição 0. Na segunda iteração, ele incrementa o valor de i. Então, ele vai escrever o valor da posição 1. Depois, ele incrementa, vai escrever o valor da posição 2. Incrementa a posição 3, incrementa a posição 4. Vamos ver isso? Salvando, compilando e executando. Vamos ver que agora nós temos um programa que escreve, olha só, todos os valores aqui do nosso array. Então, iniciou aqui posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tá bom? Bom, como que a gente pode facilitar um pouquinho a nossa vida aqui no for? Tem jeito de facilitar?
ainda tem jeito de facilitar um pouquinho. Vamos lá, olha só. Bom, nós podemos facilitar usando aqui a função sizeOf. Tá? Tem duas formas que a gente pode facilitar aqui em relação ao tamanho do array. Porque suponhamos que a gente mude o tamanho do array. Eu adiciono aqui, por exemplo, sei lá, coloco um array de tamanho 7. Esse 5 aqui já não tem mais validade, eu tenho que mudar aqui para 7 também. Então, para a gente não precisar toda hora tomar esse cuidado, ter essa preocupação, nós podemos usar algumas formas aqui para facilitar o nosso trabalho. Uma delas é o sizeOf. Mas o sizeOf, a gente tem que ter um certo cuidado, porque, na verdade, ele vai me retornar o tamanho do tipo. Então, por exemplo, se eu indicar aqui vetor, o que ele vai me falar? Ele vai me indicar o tamanho em bytes desse array. No caso aqui, como é um valor de inteiro, e o inteiro tem o valor de 4 bits, ele vai me falar aqui, 4 bytes, ele vai me falar aqui que, qual que é o tamanho aqui? Com 5 elementos, 4 vezes 5, 20. Ele vai, na verdade, ele vai retornar aqui esse sizeOf 20, porque são 4 bytes mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, 20. Então, o que eu preciso fazer? Basicamente, dividir aqui por 4. Pronto, eliminei o meu problema. Então, esse sizeOf aqui, com o nome do meu array, dividido por 4, que é o número de bytes do tipo inteiro, ele vai me retornar aqui o tamanho do nosso array. Então, independente se eu coloco um array aqui, quer ver? Ó, vamos fazer aqui com esse array, né? Tamanho 5 aqui, ó. Vamos rodar, compilar e executar. Nós vamos ver que ele vai dar certinho aqui, ó. Vai conseguir ler, tá vendo? Os 5 elementos aqui sem ler lixo, tá certo? Se eu altero aqui para 7, tá vendo? Eu vou adicionar aqui mais 2 elementos, aqui, ó, o de array índice 5 e índice 6. Então, aqui vai ter o valor 60, aqui vai ter o valor 70. Eu não preciso mais me preocupar com isso daqui, tá vendo? Eu não preciso mudar o valor aqui, o limitador aqui do meu for, tá vendo? Eu vou compilar e executar, ele vai continuar funcionando normalmente. Olha aqui, ó, tá vendo? As 7 posições, sem exceder e sem faltar posições aqui para leitura do meu array. Outra maneira, se a gente não quiser usar o sizeOf, é fazer o seguinte, é criar uma variável aqui para o tamanho, tá certo? Do nosso array, do nosso array, e indicar aqui na declaração do array o tamanho. Tá? O que acontece agora? Basta eu utilizar aqui no for a variável tamanho, que está sendo usada aqui para declarar o tamanho do vetor. Então, se ele é um vetor de 5, de 6, de 7, 10, 20, 100 posições, não interessa, né? Eu não vou precisar mais me preocupar com isso aqui, porque eu estou pegando o valor da variável tam, que está sendo usada como referência aqui na declaração do vetor. Também vai funcionar sem problema nenhum. Então, isso aqui facilita o nosso trabalho, né? É menos uma preocupação para a gente, que a gente tem que lidar aqui na criação do nosso programa, tá bom? Outro detalhe é o seguinte, eu posso criar, declarar o array, igual a gente fez ali, e já indicar os elementos para esse array, para as posições. Eu não preciso fazer isso daqui, ó. Eu posso, eu vou colocar os elementos ali na declaração. Então, declarei o array, certo? De tamanho 5 ali, e já vou diretamente aqui adicionar os elementos nesse array. Então, aqui, para a posição 0, 10, 20, 30, 40, né? Tamanho 5, então 1, 2, 3, 4, falta 1, né? 5, tá aqui. Então, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, dessa maneira aqui, a gente já cria o array,
certo? E já insere diretamente os elementos, sem ter que inserir posteriormente, tá? Então, olha aqui, ó, vamos compilar e executar. Opa, deu um erro aqui, o que aconteceu? Objeto vetor menor... Ah, tá, sim. Porque nesse caso aqui, aí eu não poderia usar o TAM aqui, tá? Eu já tenho, como eu estou adicionando diretamente os valores, tá, na declaração, aí eu tenho que indicar o tamanho fixo aqui, tá? Então, um pequeno detalhe aí, né, que a gente tem que observar, tá? Aí aqui seria melhor, nesse caso, né, usar aqui o size of com o nome do array e dividir aqui por 4. Aí, nesse caso aqui, esquece, então, da variável que vai conter o tamanho do array. Se a gente for adicionar diretamente os valores, né, na declaração. Olha só, agora vai dar certo. Tá vendo aí? Não vai dar erro nenhum. Ele vai ler e escrever aqui os valores do nosso array. Tá bom? Então, olha aí. Então, nessa aula, nós aprendemos a utilizar arrays, né? Vetores. Criamos aí o nosso array de nome vetor. Aprendemos aí a declarar como é que funciona, como é que a gente lê, ok? Eu posso utilizar o for também aqui para inserir valores, né? Se eu quiser, por exemplo, inicializar o meu array com todas as posições com valor 0, por exemplo, a gente pode usar o for também para fazer essas atribuições nos valores, nas posições, né? Aqui nós usamos para ler, mas nós também podemos usar para atribuir valores nas posições do nosso array, tá bom? Então, nessa aula aí nós aprendemos array, aprendemos como que funcionam os vetores dentro do C++. De acordo com o nosso índice aqui, próxima aula nós vamos falar sobre matriz. Tá vendo? Matrizes, que são array. Esse aqui é um array unidimensional. Nós vamos entender os arrays, as matrizes, né, que são os arrays bidimensionais, ok? Então, isso aí para a próxima aula. Dúvidas, sugestões, então postem nos comentários ou mandem por e-mail. Quem gostou e quem não gostou, clica no joinha. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula, galera. Tchau, tchau.